Boa noite, meninas! Comecei a gravar agora o vídeo, para quem não puder não participar agora, poder assistir depois. Queria dar as boas-vindas para todo mundo que está na sala e agradecer a presença de vocês. Eu sei que esse é um momento em que muitas chegam do trabalho cansadas, né? Outras têm que deixar um pouquinho o marido e os filhos na sala brincando para poder assistir aos treinamentos. Então, que sejam todas muito bem-vindas. Espero que seja um momento de bastante aprendizado para todas nós, certo? O que a gente vai ver hoje? Eu vou falar um pouquinho do seminário que ocorreu na semana passada, né? Na quinta, sexta e sábado. Então, acabamos de voltar do seminário. Quem foi, eu tenho certeza que está com o sangue fervilhando dentro da veia ainda, né? Com a corda toda. Então, vou falar um pouquinho do que aconteceu lá, mostrar algumas fotos, contar da emoção que eu tive em ser reconhecida. E depois a gente vai falar uma coisinha bastante importante, que é sobre organização do tempo, né? Um dos desafios que eu vejo na Mary Kay é o fato de ser um trabalho independente, né? E que nós mesmas temos que fazer os nossos horários, o que é muito diferente de quando a gente tem um emprego fixo, que fica mais fácil da gente se organizar, né? Quando é uma coisa imposta, assim, a gente não tem muita opção, fica até mais fácil. Quando a gente tem todo o tempo livre, às vezes a gente pode acabar se atrapalhando um pouquinho, então eu vou dar umas dicas bem legais para vocês saberem como se organizar melhor no tempo, tá? Então vamos lá. Bom, o logo, né, a chamada do Seminário 2003 era Ouse Sonhar. No ano passado, eu tinha recém entrado na Mary Kay no seminário, eu fui como Red Jacket, e, de fato, é no seminário onde a gente aprende a ousar a sonhar. Isso para mim foi muito nítido, assim. Antes de entrar na Mary Kay, eu praticamente tinha esquecido o que era ter um sonho, o que era ter um objetivo, o que era conquistar alguma coisa que a gente deseja muito, né? Então, no seminário passado, eu aprendi a sonhar. Um dos meus primeiros sonhos mais ardentes no seminário foi a viagem para Buenos Aires, que acabei conquistando, e o diretorado, né, também. Então foi com muita felicidade que esse ano eu voltei para o seminário como diretora e com 3 meninas da minha equipe me acompanhando. Então, ano passado eu fui como Red Jacket, esse ano eu fui com 3 consultoras da minha equipe, o que me deixou bastante feliz. Então, vamos ver um pouquinho de como foram as coisas lá. Esse aqui é o saguão da entrada, né? A sala que fica antes do, do palco lá do seminário. E é um lugar muito legal, onde tem vários produtos, onde eles mostram os lançamentos, onde... Meninas, vocês não estão vendo? Estão dizendo aqui que está travado. Certo, então acho que de repente travou para algumas. É. Então, se tem algumas conseguindo ver e outras não, de repente é a sua própria conexão, tá, gurias? Às vezes dá para tentar sair e conectar de novo. Bom, então essa foto aqui mostra essa parte de fora ali do palco do seminário, onde tem todos os produtos da Mary Kay, onde tem as novidades, os lançamentos, as joias novas do próximo ano, onde ficam os carros também para a gente poder tirar foto, né? E estava tudo muito lindo, gurias, tudo muito bem organizado, tudo com muito capricho, feito com muito carinho mesmo. A gente é tratada como rainhas quando está lá. Aqui era um standzinho então das maquiagens, tinham todas as maquiagens, todas as cores de todos os produtos, muito legal. Para quem de repente não conhecia todos os produtos, pôde experimentá-los lá. E era o sonho de toda menina, né? Ter um desses em casa. Já pensou com essas luzinhas ao redor? Eu ainda vou ter o meu. Então, aqui na chegada, aqui temos a Dani e a Nájila, que são 2 das minhas consultoras que estavam lá. A chegada, sim, a gente já vai sendo contagiada com uma energia, porque tem música, é um clima de festa, assim. E uma coisa que me impressionou no ano passado, que ano passado tinha 4.500 mulheres. Esse ano teve 6.500.
E já no ano passado, assim, eram 4.500 mulheres apaixonadas por aquela empresa, apaixonadas pela sua atividade, apaixonadas pelos produtos. E eu tinha recém entrado na Mary Kay, né? Eu fiquei meio desconfiada, eu disse assim, olha, deve ter alguma coisa esquisita dentro desses produtos aí para essa mulherada ficar louca desse jeito. Mas em 5 minutos a gente entra no clima e quando tu vê, a emoção toma conta da gente também, né? Então, realmente é bem emocionante. Esse foi o debut da minha diretora nacional, a Rose Aguiar, que debutou este ano lá no palco de seminário. Foi uma emoção subir no palco no debut dela. E olha, gurias, esse público. E isso que está aparecendo aí só a metade, né? Porque aqui para a direita tem outra metade do, ai, como é que é o nome? Da plateia, né? Eu esqueci o nome, é da plateia. E então era muita gente. E o debut das diretoras nacional é uma coisa extremamente emocionante, porque a gente vê histórias de pessoas que tiveram uma superação muito grande, ou então de pessoas que já tinham uma condição boa de vida, mas largaram tudo para se dedicar para Mary Kay por causa da qualidade de vida que Mary Kay proporciona. Ah, o que eu acho fantástico na Mary Kay é que ela é extremamente democrática, né? Então nós temos aquela pessoa que de repente sempre foi dona de casa e se descobre uma empresária fantástica, e temos também a empresária que tem cursos e pós e MBAs e que também descobre na Mary Kay uma atividade gratificante. Eu acho fantástico que na Mary Kay não existe nenhuma forma de privilegiar as pessoas, mas sim tudo é conquistado pelo mérito, né? Pelo mérito próprio. Então, depende só da gente, né, gurias, conquistar tudo o que a gente quiser. Essa foto eu tirei lá de cima do palco, né? Eu tava com o celular no bolso. Eu disse, não, eu tenho que tirar uma foto aqui. Daí peguei assim. Espero que o pessoal não tenha ficado brabo, né? Então, de noite, no primeiro dia, teve o jantar da nossa área. Esse ano é o ano da cor esmeralda. A Pantene sempre escolhe uma cor da sua cartela para ser a cor do ano, e esse ano é a cor esmeralda, por isso que estamos todas de verde. Nessa fotinho aqui em cima, eu fui reconhecida pela minha diretora nacional porque eu fui a única da nossa área nacional a ir para a corte de iniciação. Eu fiquei muito emocionada. Porque foi um trabalho que eu desenvolvi desde o início do ano. E foi um sonho que nasceu no seminário do ano passado. Eu estava lá no palco não, porque eu não subi no palco ano passado. Eu estava na plateia, sentada com a Angélica Santos, que é a minha diretora sênior, né? Ela é diretora da minha diretora. E eu olhei para ela e eu disse, eu vou estar na corte de inícios ano que vem. Eu nem sabia direito o que isso significava, mas como o meu desejo era ser diretora, Isso, minha vovó, Mary Kay. Então, como meu sonho era ser diretora, eu achei que o ideal era focar na corte de inícios, e foi o que eu fiz. Então, na nossa área nacional, eu fui a única, até fiquei surpresa, achei que teria mais pessoas, ah, a, a participar da corte. Então, aqui está o reconhecimento da Rose Aguiar. E aqui estão as minhas 3 abelhinhas, né, que eu chamo a minha unidade de colmeia. No dia seguinte, na sexta-feira, a sexta-feira é sempre um momento de muito aprendizado. Nós temos a manhã inteira de treinamentos, certo? Das 8 às 9 teve um treinamento específico para diretoras. Então, nós falamos sobre a questão de abrir empresas, sobre nota fiscal. Eles nos passam toda a orientação de como a gente deve agir para estar sempre de acordo com a lei. Olha, convidadas, amiga da Ed. Como é que é o nome da amiga da Ed, que eu não sei? Não tem problema, Flor, mas como é que é o teu nome? Dayana, seja bem-vinda, Dayana. Então, das 8 às 9 tivemos esse treinamento especial, né, para diretoras. E das 9 às 10 foi uma aula de maquiagem fantástica que a gente teve lá no palco. Aí eu não lembro agora o nome do maquiador, que é esse moço, né, que está aqui na foto, mas ele foi selecionado pela Mary Kay dos Estados Unidos para fazer parte do time global de maquiadores da Mary Kay.
Então o cara é fera mesmo, né? A Mary Kay montou um time global com maquiadores de diversas partes do mundo para fazer um time só e ele faz parte, ele é o nosso brasileiro. Então a aula dele foi super bacana. Depois nós tivemos aulas específicas para cada nível de carreira. As consultoras foram para uma sala, as Red Jackets foram para outra sala, as DICs tiveram um treinamento especial, as diretoras e diretoras sêniores, e conforme nível de carreira, então tinha um treinamento especial. E todos esses treinamentos são dados por diretoras nacionais. Então é fantástico, gurias, a gente aprender com quem está lá no topo mesmo, né? E o bacana da Mary Kay é que essas mulheres elas compartilham a sua experiência. E aí, o que a gente descobre? Que não tem segredo. Nenhuma delas tem superpoderes, porque quando a gente vê na aplause, ou a gente vê no seminário, ou a gente vê num vídeo, a gente fica assim com aqueles olhos de admiração pensando, nossa, essa mulher, sei lá, deve ter visão de raio-x, deve poder voar, né? Alguma coisa assim, superpoderes, mas não, gurias, quando elas estão lá, a gente vê elas de pertinho, a única diferença é que elas, ó, arregaçaram as manguinhas e não tiveram medo de sonhar, tá? E de trabalhar. Uh, então, eu quero dizer para vocês que o passo mais difícil para o sucesso é acreditar que a gente pode. Esse é o mais difícil. Todo o resto a gente leva numa boa. Mas enquanto tu não acreditar que tu pode, não vai para frente. Então, depois dessa manhã de vários treinamentos maravilhosos, tivemos o almoço. Eu ganhei o almoço especial pela segunda vez. Ano passado também já tinha ganhado o almoço especial e que é de fato super especial. É tudo com muito glamour, é tudo muito lindo. Os arranjos de mesa eram maravilhosos, com lírios que deixavam o ambiente todo perfumado. A comida fantástica. E em cada uma das mesas sentou uma diretora nacional conosco. Né? E comigo sentou a Luciana Spirandelli, que é uma mulher que eu admiro muito, né? Eu gosto muito de assistir as apresentações dela. E ela é extremamente simples, ela é muito humilde, muito humana. Eu fiz algumas perguntas para ela e ela me respondeu com todo o coração mesmo. Deu para ver que ela realmente estava interessada em me ajudar nas dúvidas que eu tinha. Foi muito bacana. Uh, e sentou comigo também a Ana Paula Santana. Não sei se a Ana Paula está aí ou se tem alguma das meninas dela aí, mas nós sentamos juntas. Melhorou o volume, meninas? Aumentei um pouquinho aqui, ficou bom? Eu falo com o microfone que fica um pouquinho mais alta mesmo. Sim, a Ana Paula, ela é maravilhosa, nós nos formamos juntas praticamente, ela já está conquistando o carro, para mim falta um pouquinho ainda, então eu realmente me espelho muito nela, porque ela é maravilhosa. Ela tem um coração também que quase não cabe dentro dela, né? Então esse foi o almoço especial. Olha aqui nós duas. Nós almoçamos juntas e depois nós fomos fazer a retirada das joias, né? A joia da corte de iniciação é essa que nós estamos segurando ali e é a que eu estou usando aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Essa aqui. Ai, não sei se deu para ver, mas tem uma fotinho depois para vocês verem. Eu fiquei muito feliz. Gurias, eu brinco que na outra empresa em que eu trabalhava antes, até a caneta que eu escrevi eu tinha levado de casa. O bloco de anotação que eu anotava, eu tinha comprado nas Americanas, para vocês terem uma ideia, né? E em um ano de empresa eu ganhei uma linda joia. Então aqui nós com as nossas, bem felizes com as nossas joias depois do almoço especial. Aqui tá, ó, uma fotinho que eu tirei mais de perto. Então o de cima, esse redondinho de cima, é a joia que todas as participantes da corte de iniciação ganharam. E este de baixo eu ganhei de presente das minhas consultoras que estavam lá no seminário, que me deixou igualmente emocionada. Eu fiquei muito feliz. Elas me deram de presente porque eu também estava de aniversário na sexta-feira lá no seminário. Aí, ai, foram muitas emoções. Bom, na sexta-feira à noite acontece então a Noite da Realeza,
que é a Noite da Realeza? É onde são reconhecidas todas as pessoas das cortes, né? E na Noite da Realeza todo mundo participa. Porém, tem um coquetel antes, que daí é só para as participantes da corte. Então, essa foto na esquerda sou eu chegando, né? E realmente assim, é com toda a pompa e circunstância. A gente chega passando no tapete vermelho. Né? As nacionais também chegam no tapete vermelho, só que a diferença é que elas chegam de limusine, né, gurias? Eu ainda vou chegar lá. Eu tive que chegar pelos meus próprios meios, mas foi já de tapete vermelho. Tu vê que a gente vai dando um passinho de cada vez. Tem alguém? Sim, já começou a transferência. Tem alguém que entrou ali com o nome de Colmeia. Se de repente der para sair e entrar de novo, talvez conecte direitinho, tá? E a foto da direita, então, sou eu com a minha faixa já e com a Rose Aguiar, que é a minha diretora nacional, né? Então, isso antes da Noite da Realeza. Esse é no coquetel. Aqui estão todas as abelhas da unidade que estavam no seminário. Gente, como eu fiquei feliz de ter essas meninas lá comigo, sério. Muito, muito feliz. A da esquerda é a Camila, de São Paulo. Depois tem eu, né? Depois a Dani, de Caxias do Sul. E a Nájila, de Caxias do Sul também. Olha, se pode um time mais lindo. Coisa mais linda. Da tia. Da mãe. Aqui, gurias, é a corte de iniciação. Então a gente sobe no palco, a gente recebe a faixa, recebe a joia. E aqui eu não sei se vocês conseguem ver, eu estou descendo a escada bem no meio ali, né, com a faixinha vermelha. É muito emocionante, gurias, ver aquela plateia enorme assim ser reconhecida, né, pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano. É muito bacana. Realmente é uma coisa que vale a pena trabalhar e sonhar com isso e colocar no cartaz de metas, porque essa joia estava no meu cartaz de metas, né? Vale muito a pena, é muito emocionante. E a Nájila e a Dani, né, que são minhas consultoras que estavam lá, elas tomaram uma decisão, né? Disseram que no ano que vem elas vão voltar como diretoras lá para debutar no palco. Então já tiraram foto com o seu uniforme de diretora para colocar no cartaz de metas. Meninas, façam os seus cartazes de metas, que olha, não é brincadeira. Eu não acreditava muito no início, mas eu sou muito obediente. Então, quando a Adriana, minha diretora, mandou eu fazer o cartaz de metas, eu fiz o cartaz de metas, mas achando meio bobagem, assim. Quando eu fui vendo que as coisas começaram a acontecer e ouvindo o depoimento de outras pessoas também, é muito importante. É muito importante porque, não sei se vocês sabem qual é a tecnologia atrás do cartaz de metas, é que o cartaz de metas, com as imagens, essa imagem ela se comunica diretamente com o nosso subconsciente, né? E faz com que o nosso subconsciente fique trabalhando a nosso favor e a favor dos nossos sonhos. Então a gente tem que realmente já nos visualizar atingindo aquele sonho, porque o nosso subconsciente vai entender aquilo como uma verdade e ele vai começar a agir de forma a alcançar aquilo. Então, gurias, façam os seus cartazes de metas, não pensem que é bobagem. Se vocês querem ser diretoras, tirem foto com o terninho e pendurem num lugar onde vocês enxerguem todos os dias. Se vocês querem a viagem agora para para Punta, né? Recortem uma foto de Punta lá do Resort Conrad, colhem na frente de onde vocês enxerguem todos os dias. Se vocês querem ser estrela consistente, recortem a fotinho lá da estrela e coloquem também no cartaz de metas. Isso faz toda a diferença, tá, gurias? Vocês têm que realmente visualizar as conquistas de vocês. Então, essas são as próximas poderosas, né, da minha equipe, a Nájila e a Dani. Vamos trabalhar forte para elas voltarem, cada uma com o seu uniforme de diretora, né? Então, guria, sobre o seminário era isso. Agora a gente vai passar para o outro treinamento. Mas antes de passar para o outro treinamento, eu vou passar um videozinho.
Ó, a Bárbara está perguntando como fazer o cartaz de metas. Bárbara, entre em contato com a tua iniciadora ou com a tua diretora, tá? Que elas devem te orientar a fazer. Se não, tu pode entrar comigo, pode me adicionar no Face, entrar em contato comigo que eu posso te passar algumas orientações também, tá? Então agora eu vou passar um videozinho e a gente vai falar sobre organização do tempo. Então, primeiro, nós vamos ver o que a desorganização do tempo faz com a nossa vida. Prestem atenção no vídeo, meninas. Opa, não era. Gurias, esse site ali que apareceu no final, www.organizesuavida.com.br, é bem bacana, tá? Dá várias dicas muito interessantes, assim, para organização, né? Às vezes uma dica pequenininha que a gente não se dá conta já faz bastante diferença no nosso dia a dia. Bom,
www.organizesuavida.com.br. Organize Sua Vida. É bem fácil de procurar. Se coloca no Google Organize Sua Vida, já aparece. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre como fazer essa organização, né? Tem algumas dicas que a gente, às vezes, parecem bobagem, mas que realmente fazem diferença. Então, eu vou passar para vocês, gurias, algumas técnicas. São coisas que vocês realmente podem aplicar no dia a dia de vocês, que eu tenho certeza que vai fazer diferença, porque na minha vida tem feito diferença, tá? Essas técnicas são compilações de coisas que eu aprendi com a minha diretora sênior, Adriana Chaves, que muito me ensinou e me ensina, e espero que continue me ensinando sempre. Um beijo para ti, Flor. E dos cursos que nós fizemos juntas. A Adriana, sempre que arranja um curso novo, ela me liga, já me inscreve, já me bota embaixo do braço e me leva junto. Então, nós fizemos já vários cursos juntas, que me ensinaram bastante coisas e que espero poder passar um pouquinho para vocês. Obrigada, Franciele, botou ali o site. Depois vocês olhem que vale a pena, tá, gurias? Então, vamos lá. Temos aqui um convidado ilustre na nossa reunião de hoje à noite, né? O senhor Albert Einstein veio nos dar um conselho. Ele diz que a falta de tempo é uma desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Métodos também podem ser chamados de técnicas, né? É muito semelhante. Então, se a gente quer otimizar o nosso tempo, a gente deve ter técnica, a gente deve ter métodos. Muito obrigada, senhor Albert Einstein, pela sua participação. Vamos lá, meninas. Você está dedicando o tempo adequado para cada área significativa da sua vida, seja profissional, familiar, pessoal ou espiritual? Lembrem-se que na Mary Kay nós temos os nossos 3 pilares. A nossa fé em primeiro lugar, a família em segundo e o nosso negócio em terceiro. Por que existem essas prioridades? A senhora Mary Kay Ash sabia que a mulher não consegue se dedicar para o seu negócio se a sua fé não está, né, devidamente cuidada e se a sua família não está devidamente cuidada. A mulher não consegue sair para trabalhar se a criança está doente em casa, né? Por isso que a gente tem que realmente parar e analisar se a gente está dando a devida atenção para todas essas áreas da nossa vida, né? O que você pode fazer para distribuir o tempo gasto em cada uma dessas áreas para obter os resultados de sucesso que você deseja? Então, vamos aprender a otimizar o nosso tempo em cada uma dessas áreas, né? Olha, pontos chaves para otimizar o tempo. A gente tem que ter objetivos concretos. Quando a gente tem objetivo concreto, a gente consegue fazer uma peneirinha nas nossas atividades, simplesmente se perguntando, isso vai me ajudar a atingir o meu objetivo ou não? Se não vai te ajudar a atingir o teu objetivo, talvez aquela tarefa não seja tão importante, certo? Ter um planejamento claro. A gente tem que ter um planejamento, a gente tem que saber onde nós estamos e onde nós queremos chegar e como nós chegaremos lá, certo? Então, acordar sem um objetivo concreto e sem um planejamento claro faz com que a gente comece a andar em círculos e não chegue a lugar nenhum. Aceitar o compromisso assumido. E esse compromisso é conosco, né? É de cada uma com cada uma de vocês. Claro que eu sei que nós temos nossos cúmplices do sucesso, as pessoas que nos ajudam, mas o principal compromisso que a gente tem que assumir é com a gente mesma, né? Não adianta a gente assumir o compromisso com uma outra pessoa, com um desejo de outra pessoa. A gente tem que se compromissar nós com o nosso sucesso. A gente tem que pegar as rédeas do nosso destino nas nossas mãos, né? E realmente entender e aceitar que é de nós que depende o rumo da nossa vida, né? Nós devemos trabalhar inteligentemente e não duramente, certo? Muito trabalho não significa trabalho eficiente. A gente tem que aprender a fazer a coisa certa, no momento certo, da forma certa. E não ficar fazendo um monte de coisa lá louca, né? Que não vai nos trazer um resultado eficiente. Autodisciplina. Isso é chave do sucesso, principalmente para quem está num negócio independente como é o nosso, como é a Mary Kay. A autodisciplina. Opa, deu uma travadinha. A autodisciplina. A gente não tem como chegar no sucesso na Mary Kay sem ter autodisciplina.
certo? Todas sabem o que que é autodisciplina, né? É cumprir as tarefas, fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feita, sem se importar, porque se tu tem um emprego, digamos, tu tem carteira assinada, um emprego fixo, teu chefe te pede para fazer alguma coisa, tu não vai questionar, tu não vai pensar, eu tô com vontade, não tô com vontade, tá passando Ana Maria Braga, tá passando sessão da tarde, tu não vai te questionar, tu vai pegar e tu vai fazer, né? E isso é a gente tem que ter autodisciplina para ter esse mesmo tipo de atitude com o nosso business, tá? Compartilhar o negócio, né? Compartilhar porque a gente tem o melhor negócio na mão. Aqui é a Mary Kay, então vamos compartilhar, vamos trazer novas pessoas para a nossa unidade, vamos crescer, vamos ensinar outras pessoas a ter o mesmo sucesso que a gente tem. E administrar corretamente a agenda. Bom, primeiro é preciso ter agenda. Vocês viram ali que o desorganizado, ele não tinha agenda, né? Então, ter uma agenda é o primeiro passo e depois administrar corretamente a agenda é o segundo. Aqui, meninas, temos 3 sugestões essenciais para que você se organize. Gurias, eu não vou responder perguntas agora, tá? Porque senão a gente não vai conseguir terminar o treinamento. Mas depois eu posso responder algumas perguntas, ok? Bom, método é extremamente importante e nem sempre a gente consegue ter métodos e aprender métodos sozinhas. Então é muito importante que a gente busque informação, faça cursos, aprenda com outras pessoas que estão onde vocês gostariam de estar. Poucas coisas na vida não têm método, gurias. A iniciação, a gente trabalha com métodos, a venda, a gente trabalha com métodos, a organização do tempo, a gente trabalha com métodos. Então, isso é uma coisa muito importante. Disciplina, né? Para a gente fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito, independente do nosso estado de espírito, independente da nossa vontade, do nosso cansaço, né? Isso é disciplina. E foco. Foco é, na verdade, até poderia estar invertido aqui, porque é o foco que faz a gente ter disciplina, né? E o método é o que vai nos auxiliar, né? A nossa metodologia é o que vai nos auxiliar na nossa disciplina. Então, algumas dicas para esse momento. Se tu não sabe onde tu quer chegar, para. Se tu está andando em círculos, se tu não está conseguindo ter o resultado que tu quer, para. Para e planeja. Para e estabelece os teus objetivos, as tuas metas. Depois divide isso em metas menores, em coisas que a gente consegue atingir devagarinho. Mas se tu não sabe exatamente qual é o teu objetivo para 2013, se tu não tem bem claro o que que tu ainda quer dentro de Mary Kay, para um pouquinho para refletir. Não adianta a gente ficar andando a la louca, só em círculos, porque daí tu realmente não consegue ter não vai conseguir trabalhar de forma eficiente e os teus dias vão ficar um pouco frustrantes, assim, porque tu não vai ver resultado naquilo que tu está fazendo, certo? Simplifique. Fazer as coisas simples. Não adianta querer inventar 1000 coisas mirabolantes. Então, controles de estoque super complexos ou controle financeiro que tu leva 1 milhão de tempo assim para conseguir colocar as informações. Não, a gente tem que fazer as coisas simples, porque senão a gente não dá seguimento. Né? Pode até ser uma coisa super fantástica, mas a gente não dá seguimento se as coisas não forem simples. Uma coisa que eu uso muito, muito, muito é a lista das 6 coisas mais importantes. Isso aprendi no livro Milagres que Acontecem, da senhora Mary Kay Ash. E, de fato, é uma coisa que quando a gente começa a fazer, dá muito resultado e depois a gente não consegue mais ficar sem. O que que é a lista das 6 coisas mais importantes? De noite, tu vai pegar, antes de dormir, eu faço deitada na cama já, eu pego a minha agenda, deito na cama, né? E repenso o meu dia, o que que aconteceu no meu dia, e quais são as 6 coisas mais importantes que eu tenho que fazer no dia seguinte. Por que que eu devo fazer à noite, no dia anterior?
Porque é quando a gente ainda está com aquela energia toda do dia, é quando nossa atividade cerebral está num nível bastante alto ainda, é quando todas as coisas que aconteceram durante o dia fazem sentido para nós e a gente ainda tem bem claro o que precisa ser feito. Porque quando a gente dorme, a gente interrompe a nossa energia, a gente baixa, né, a nossa energia, a nossa atividade cerebral, a gente baixa tudo e a gente acorda completamente novinho para que tudo que possa acontecer de novo aconteça, né? Então, é importante que seja feito na noite anterior, um pouco antes de dormir, porque assim também tu vai passar a noite, o teu cérebro vai ficar trabalhando, te ajudando a encontrar a solução para aquelas coisas. Às vezes não é problema, às vezes não é uma solução que precisa, mas como que tu vai fazer e executar aquelas 6 tarefas mais importantes. Então, experimentem, gurias. Eu sempre digo, são coisas simples que a gente pode experimentar e se não der certo para ti, tu não precisa continuar. Mas agora experimentar não vai tirar pedaço de ninguém, né? Então experimentem usar essa técnica das 6 coisas mais importantes. E não é fazer na manhã do mesmo dia, tá? É fazer na noite anterior, depois de analisar como é que foi o resultado do teu dia. Tenha prioridades. A gente priorizar as nossas atividades é extremamente importante. Não dá para ter tudo como prioritário e também não dá para não priorizar algumas atividades. A gente tem que realmente, aquela questão ali de parar e planejar, saber o que é importante para a gente e saber quais são as nossas prioridades, né? Essa próxima dica ela é difícil para nós mulheres, né? Que a gente gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Né? Se der para fazer uma coisa com o braço, outra coisa com o outro, com o pé, a gente faz. Então, não comece algo a menos que pretenda terminá-lo. Isso é ter foco naquela atividade. E isso tem muito a ver com a lista das 6 coisas mais importantes. O que a gente vai fazer com a lista? A gente vai pegar a atividade número 1 e a gente não vai passar para a atividade 2 até terminar a primeira. E assim sucessivamente, desculpa. Tem horários definidos para as atividades que tem que realizar. Depois vou dar algumas dicas de como organizar os horários, tá? Aprenda a delegar. Eu sei que nós mulheres, principalmente, a gente tem uma dificuldade grande em delegar, mas a gente pode delegar atividades domésticas, a gente pode delegar algumas atividades da Mary Kay. Nós que somos diretoras, que somos Red Jackets, a gente pode delegar algumas atividades para as nossas consultoras, para elas também aprenderem como se faz, não é? Fazer atividade física todos os dias, meninas, isso é muito importante. A própria senhora Mary Kay Ash fala sobre isso no livro, para nós nos sentirmos bem, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para melhorar a nossa saúde. Isso é extremamente importante, atividade física. Eu fiquei um tempo sem fazer, estou retomando, estou me sentindo muito melhor. E adquirir conhecimento. Quem me conhece sabe da importância que eu falo do conhecimento. Gurias, Mary Kay é o teu business. Mary Kay é a tua atividade. Vocês conseguem imaginar o diretor de uma empresa que não saiba todos os detalhes da sua empresa? Eu não consigo imaginar um diretor que chega nesse cargo sem saber todos os detalhes da sua empresa. Então, vamos tratar a nossa empresa com a devida seriedade, né? Principalmente quem quer carreira tem que saber tudo de tudo sobre a Mary Kay. Tem que estar pronta para responder qualquer pergunta que alguém te fizer. Tem que saber não só sobre a empresa, mas sobre a indústria onde a empresa está inserida, a indústria de cosméticos. Porque a nossa atividade, por ser cosméticos, beleza, maquiagem, muitas vezes não vê com a devida seriedade, né? Mas quando tu sabe falar com bastante seriedade sobre os números, sobre o crescimento da indústria, sobre o crescimento da tua companhia, e tu tem segurança naquilo que tu está falando, as pessoas vão acreditar muito mais em ti. Então é importante a gente estudar. Revistas de negócios têm saído muito sobre a indústria de cosméticos nas revistas de negócios. Então é muito importante que a gente estude, tá? Não apenas sobre a nossa empresa, como também na indústria onde ela está inserida, certo? Bom, como é que a gente estabelece as atividades e o que é mais importante? Nós temos diversos tipos de atividades no nosso dia a dia. Existem as atividades obrigatórias e fixas
que são aquelas que nós temos que realizar e que a gente não tem como alterar, nem o tempo, nem a duração, né? Um exemplo é quem tem um trabalho fixo. Não dá para alterar o horário e não dá para não fazer também, né? Então, isso é uma atividade obrigatória e fixa. As atividades obrigatórias e variáveis. Então, aqui temos o exemplo de alimentação. O almoço é uma atividade obrigatória, né? Nós temos que comer todos os dias, temos que almoçar. Porém, ela é variável, porque eu posso jogar ela de horário, eu posso gastar mais ou menos tempo conforme a minha necessidade. A academia também, eu posso fazer ela ou de manhã, ou de tarde, ou de noite, conforme a minha disponibilidade. Então, são atividades obrigatórias, porém variáveis, né, que a gente pode jogar ela melhor no nosso esquema do dia a dia. E as atividades obrigatórias e delegáveis são aquelas que a gente pode eliminar das nossas atividades e passar para outra pessoa. Elas não podem ser eliminadas da nossa rotina, porque elas precisam ser executadas, mas não necessariamente a gente tem que fazer, que é, por exemplo, a organização da casa, né? O almoço, levar os filhos para a escola, isso tudo são coisas que tomam muito tempo da gente e que não nos agregam muito, né? Então, se a gente puder delegar essas coisas, a gente vai ter um resultado, a gente vai ter uma otimização do nosso tempo. Na Mary Kay, a gente deve focar nas atividades que nos geram lucro, certo? O que gera lucro para a gente? Sessão de cuidados com a pele, olha que novidade, né? Fazer pelo menos 2 ou 3 por semana, com duração média de 1h30, e a gente vai gastar uma média de 6 horas por semana, certo? Ou as faciais, que daí é apenas 1 ou 2 pessoas, e a gente também pode gastar umas 6 horas por semana. A gente deve priorizar sempre fazer uma sessão, porque a gente vai estar otimizando o nosso tempo, né? Na mesma 1h30, a gente pode obter 5 novas clientes ou apenas uma. Então, se eu fizer uma sessão, eu vou estar otimizando o meu tempo. E as entrevistas também, para quem tem desejo de seguir carreira na Mary Kay, é uma atividade que gera lucro e que a gente deve dar a devida atenção, certo? E que são atividades, essas são atividades obrigatórias nosso business Mary Kay, né? Outras que geram lucro. Agendar. 15 minutos todos os dias no telefone é o suficiente para agendar pelo menos 2 sessões, certo? E as ligações de acompanhamento de clientes, como o 2+2+2, que é extremamente importante, ou então orientando a nossa anfitriã e reposição de produtos. E participação da reunião de unidade de vocês uma vez por semana, 2 horas. Participar da reunião de unidades, gurias, é super importante. A senhora Mary Kay Ash dizia que se tu não teve uma semana legal, tu precisa da reunião de unidade. Mas se tu teve uma semana muito boa, é a reunião de unidade que precisa de ti. Então, vocês podem ter certeza que a diretora de vocês vai sempre lembrar com muito carinho daquelas que frequentam sempre a reunião de unidade. Inclusive, acabou de chegar a Dani Capellini, que falo com muito orgulho para vocês que não faltou a nenhuma reunião de unidade de 2012. Né, Dani? Beijo! Mais atividades que geram lucro no nosso business é fazer novos contatos e vendas no caminho. Isso aqui não precisa tirar um tempo específico, porque é uma coisa que a gente pode incorporar no nosso dia a dia. Gente, quem me conhece, que anda comigo, sabe que eu falo de Mary Kay para todo mundo. A minha diretora sênior, Adriana Chaves, me ensinou que se respirar e tiver pele, só essas 2 condições que precisa. A pessoa tem que respirar e ter pele. Eu falo de Mary Kay, né? O que eu vou perder com isso, gurias? Me digam vocês. Eu vou dizer para vocês, os nãos que eu escutei até hoje não fizeram a menor diferença para onde eu estou. O que fez diferença foram os sims que eu escutei, tá? E vocês só vão escutar sim se vocês realmente, né, tiverem coragem de falar sobre Mary Kay para todo mundo que chegar perto de vocês. Conselhos direcionados para o nosso negócio. Então, estabeleça horários de trabalhos determinados. Depois eu vou dar exemplo,
tá? Para vocês sobre esquemas de horários e sobre como vocês podem organizar a semana de vocês. Sobre como vocês podem organizar a semana de vocês. Faça com que a sua primeira hora de trabalho seja exclusiva para fazer telefonemas de agendamentos, acompanhamentos, 2+2+2, anfitriãs. E realize o trabalho de escritório durante o tempo em que não tenha para reunir-se com ninguém. Então, aquele horário que a gente não tem nem como ligar ou como encontrar com alguém é o momento que a gente deve fazer o nosso trabalho de escritório. Por exemplo, vamos chamar então de horário nobre, né? Das 10 da manhã até às 6, 7 da noite. Isso é um horário nobre. Não é nesse horário que eu vou controlar o meu estoque, que eu vou ver as minhas finanças, que eu vou conferir as minhas notas fiscais. Não é nesse horário, não é das 10 da manhã até as 7 da noite. Nesse horário eu tenho que estar interagindo com pessoas, certo? E não sentada no meu cantinho lá, só mexendo no computador. Utilize um pequeno bloco para anotações rápidas e contatos. Isso é muito importante. No início do meu negócio Mary Kay, eu contatava muita gente, anotava num pedacinho de papel, assim, qualquer que eu pegava ali, botava o nome e o telefone da pessoa, aí perdia dentro da bolsa, encontrava 2 semanas depois, eu não lembrava quem era aquela pessoa, não lembrava onde que eu tinha conhecido, não lembrava nem a cor dos olhos dela, né? Então, é super importante, gurias, vocês terem um bloquinho. Quando faz um contato frio, pegar os contatos daquela pessoa, anotar. Fulana de tal, número tal, e-mail tal, trabalha na loja tal, ela gosta disso e disso, ela estava bem maquiada, ela é muito simpática, ela tem os olhos verdes. Anotem tudo que vocês puderem sobre aquela pessoa no bloquinho mágico de vocês, né? Assim, quando vocês entrarem em contato com ela, tu vai poder perguntar, pergunta alguma coisa do dia a dia dela, se ela trabalha numa loja de roupas, e aí, chegou novidades na loja, de repente eu quero passar lá para conhecer, ou então se ela estava com um filhinho, pergunta como é que está o fulaninho. Tenham sempre alguma informação sobre aquela pessoa para ela ver que vocês realmente lembram delas e que ela é importante para ti, e que foi importante aquele contato que vocês fizeram, certo? Outra coisa que é importante ter um bloquinho para anotação sempre, são das ideias que a gente tem, né? Às vezes vem uma ideia, sim, ela passa na cabeça e vai embora, e se a gente não anota, a gente esquece depois. Não acontece com vocês? Comigo acontece muito. E também dúvidas. Às vezes, pinta aquela dúvida, vou perguntar para a minha diretora, porque eu não sei como é que é. Aí chega na frente da diretora e diz, eu tenho uma dúvida, mas eu não lembro o que que era. Acho que era da linha TimeWise, mas eu não me lembro. Então anota a dúvida, né? Aí pode mandar para a diretora por e-mail, pode ligar ou pode levar na próxima reunião de unidade. Então, vamos para o próximo slide. Gurias, utilizem o talão de pedidos e a ficha de clientes. As meninas da minha unidade sabem que eu acho que ficha de cliente é um dos instrumentos mais importantes de trabalho que a gente pode ter. É na ficha do cliente que a gente vai ter os dados das nossas clientes, onde a gente vai anotar o que ela adorou, mas que ela não está levando para casa naquele momento. É onde a gente vai anotar informações da vida dela. Por exemplo, ela comentou que o Joãozinho, que é o filho dela, está com otite. Então, tu vai fazer o acompanhamento 2+2+2 e tu vai perguntar, e o Joãozinho melhorou? E ela vai pensar, puxa, ela realmente lembra de mim, ela realmente escutou quando eu estava falando. Então, a ficha de cliente ela é muito importante, mas mais do que tudo são as indicações, gurias. Uma ficha de cliente que não tem preenchido atrás as 4 indicações de clientes e aquela uma indicação para a iniciação não está funcionando. Então, levem muito a sério a ficha de clientes de vocês, tá? Não pensem que é bobagem. E guardem com carinho, organizem sempre as suas fichas de clientes, porque é ali que aquilo é a sementinha que dá fruto para o nosso negócio depois, tá? Controle de estoque, validade dos produtos, né? É muito importante a gente saber sempre quanto que a gente tem em estoque e estar sempre de olho na validade, porque vender produto vencido é um mico tremendo e a empresa não troca produto vencido, tá? E delegar sempre que possível, certo?
Gurias, aqui, esse exemplo de organização de horário é então para uma. Eu vejo muito as diretoras tendo essa organização de horários, tá? Ou principalmente mulheres que têm filhos. Então, no primeiro horário lá da manhã, checando seus e-mails, vendo o site Mary Kay. Aí pela manhã ela tem livre para suas coisas e para fazer ginástica. Ao meio-dia, então, é banho nas crianças, almoço, todas essas coisas, né? E as atividades Mary Kay à tarde, certo? Tem ainda ali uma noite que tem a reunião de unidade. E depois de noite também mais e-mails e outras atividades de escritório Mary Kay. Eu conheço muitas diretoras que têm um plano semanal muito parecido com esse, tá? Pela manhã se dedicam para si próprias e para sua família e trabalham Mary Kay à tarde e às vezes à noite, certo? Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar com vocês um pouco do meu planejamento. Vou explicar, vou explicar a minha situação, né? Eu sou solteira, eu não tenho filhos e eu trabalho exclusivamente com Mary Kay, tá? Então, como é que é a minha agenda? Segunda-feira é basicamente só Mary Kay. Então eu acordo, eu faço os meus e-mails, as meninas recebem bastante e-mails, que eu preparo eles na segunda-feira de manhã. Aí eu preparo a reunião de unidade também e faço as minhas ligações, principalmente para agendamento e acompanhamento, 2 mais 2 mais 2 e ligações de aniversário também. Então, essas ligações eu faço geralmente na segunda e na quarta. E eu procuro agendar no mínimo 5 sessões por semana, na segunda e na quarta. Se eu não conseguir agendar, eu digo que eu faço as ligações, né? Nesses horários, para fazer o agendamento das 5 sessões. Se não foi suficiente segunda e quarta-feira, eu posso ainda utilizar algum na quinta ou na sexta-feira de manhã, certo? De tarde é sempre Mary Kay, então eu realizo as minhas sessões. Na segunda-feira eu participo da reunião de unidade, né, com a minha equipe de Porto Alegre. Depois da reunião de unidade eu dou uma caminhada, faço exercício e à noite eu preparo a reunião da terça-feira, né? Todas as noites eu faço a lista das 6 coisas mais importantes, porque é extremamente útil, isso otimiza muito o nosso tempo, né? E eu leio bastante, tá? Então, atualmente eu estou lendo o livro A Lei do Sucesso, que foi indicada pela diretora Dercy, né? É do Jacob Petri, é muito bacana. E resume as leis do sucesso do Napoleão Hill. Então, eu tô sempre lendo alguma coisa, né? Mas eu dou um tempo ali no fim de semana que eu não leio tanto. Às vezes domingo de tarde, quando não tem nada para fazer, eu leio, mas a minha leitura geralmente é de noite e depois, antes de fechar os olhinhos, eu faço as 6 coisas mais importantes. Então essa é mais ou menos a minha organização da semana, tá, gurias? De tarde sempre Mary Kay e aí, alguns horários ali, terça, quinta, sexta que estão em aberto. Aí fica assim, se alguma cliente quer marcar para de manhã, eu marco uma sessão, ou se uma consultora quer marcar alguma coisa, alguma reunião de manhã, eu marco ali também. Então é um horário ali, é um horário flexível, que pode ser tanto pessoal quanto para o meu business Mary Kay, certo? Essa é a minha organização. Estou pensando até em aumentar a área cor-de-rosa, né? Não sei ainda se vou fazer parte do clube das 5, eu acho que não. Porém, acho que dá para aumentar ainda aqui bastante a minha parte cor-de-rosa na minha rotina. Então, eu quis dividir com vocês um pouco da minha rotina. E é muito importante, gurias, vejam o domingo. O que, que tem ali no domingo? Oi, desligou aquilo, só um pouquinho. O planejamento da semana eu faço no domingo, tá? Então eu vejo o que eu vou fazer na semana, já corto os horários que já estão preenchidos, assim, com alguma reunião, com alguma atividade, eu já risco eles da agenda para quando eu for fazer os meus agendamentos na segunda-feira, eu já ter bem organizado quando que eu tenho disponível e quando não tenho, certo? E aqui eu tenho mais um exemplo de uma semana de quem trabalha fora, que era a minha realidade na antes de sair do meu antigo emprego, né? Quando eu conheci Mary Kay, eu tinha um emprego numa multinacional. Eu trabalhava
muito, muito mesmo. E aqui trancou a apresentação, não está passando o slide. Aqui agora. Então, antes a minha realidade Mary Kay era essa, tá? Eu trabalhava. Aqui eu botei, fui muito boazinha botando que eu trabalhava até às 8, mas eu trabalhava, na verdade, até às 9 da noite, inclusive sábado e domingo. Mas eu botei aqui dessa forma porque é como a maioria das pessoas faz, né? Trabalha então das 8 da manhã até às 6 da tarde. E o que que eu fazia quando eu tinha um outro emprego? Na segunda-feira eu tirava o meu tempo para fazer os agendamentos, então ou ligando ou, claro que não ia das 7 até as 9, né? Para fazer os agendamentos, às vezes meia hora é o suficiente. Uso bastante Facebook e e-mails para fazer os agendamentos também. E na terça-feira, então, reunião de unidade. E eu fazia, quando eu tinha um emprego antes, eu fazia 2 ou 3 sessões de cuidados com a pele por semana. E conseguia um resultado fantástico, tá? No meu segundo mês, eu tive de lucro, com esse esquema, eu tive de lucro o equivalente ao que eu ganhava de salário trabalhando muitas horas por semana, porque eu não trabalhava 44, eu trabalhava 55, 60 horas por semana, tá? Então, o que que eu fazia? Eu fazia uma sessão de cuidados com a pele durante a semana, de noite, depois do meu horário de trabalho, e 2 no sábado, uma no sábado e uma no domingo. E por que que tem gente que pensa, nossa, mas não descansava muito? Gente, para mim fazer Mary Kay é um descanso. Eu saía eu saía do meu antigo emprego quando eu tinha para fazer uma sessão para fazer de noite e eu ia faceira fazer aquela sessão, porque era um momento de relax. Para mim até hoje fazer uma sessão não é um trabalho para mim. Para mim é um momento de relaxar. Em 2 minutos eu viro amiga da cliente e estou super relaxada fazendo sessão. Então para mim realmente não fica pesado. Se eu pudesse fazer 20 sessões por semana não ia achar estressante. Eu acho realmente gostoso e prazeroso. Eu tenho muita satisfação enquanto eu estou fazendo a sessão de cuidados com a pele. Quem já teve a oportunidade de fazer uma sessão comigo sabe que eu realmente me divirto e que eu trato as minhas clientes como amigas. Ah, a- Quero ver incluir meus 3 filhos. Diana, vou te dar o exemplo da diretora. Como é que é? Daniele Fontana, de Garibaldi, tá? Que vai se formar diretora nacional no ano que vem. E ela tem 3 filhos, tá? Muita gente tem 3 filhos. A diretora nacional Sheila Mourão, ela era médica e ela tem 4 filhos. Então a questão de não ter filhos ah, não é desculpa ou não desculpa para fazer alguma coisa ou não. E vou dizer para vocês, às vezes, não sei porque eu não tenho filhos, tá? Mas às vezes eu tenho a impressão que quando a gente tem filho, a gente tem uma gana até maior, né? De poder dar uma qualidade de vida melhor para eles, de poder estar mais perto deles. Então, quanto mais tu conquistas coisas na Mary Kay, mais qualidade de vida tu tens. Aquele horário que eu mostrei na primeira. A Adriana Chaves, com 42 anos, teve sua segunda pitoca agora. Ela tem uma filhinha de 4 meses e, enquanto estava grávida, conquistou o carro rosa. Né? Com uma filha de 13 anos e grávida de outra, ela conquistou o carro rosa. Olha, é isso aí, parabéns, mami, exemplo. Ah, e não sei, mas se eu tivesse filho, eu ia lutar com todas as minhas forças para ter essa qualidade de vida que eu vejo que as mulheres têm, poder ficar a manhã inteira em casa, né? Poder ficar a manhã inteira em casa com seus filhos e trabalhar só de tarde, muitas vezes, que é o que acontece. Isso realmente não tem preço, né? A Fabiana Marim era uma executiva, ela é hoje uma diretora nacional, ela debutou agora no seminário 2013. Ela era executiva top do Itaú, do Unibanco, antes de virar Itaú. E ela largou, ela tinha um salário, ela mesma conta, tá? Ela tinha um salário de R$ 12.000 quando ela largou para se dedicar exclusivamente para Mary Kay. E ela largou porque ela estava grávida do seu segundo filho e ela quase perdeu o segundo filho dela por causa de estresse. Foi aí que ela decidiu realmente largar tudo aquilo, porque não compensava, gurias. Não compensa tu ganhar R$ 12.000 por mês e não ter vida.
tu não enxergar os teus filhos, tu não ter qualidade de vida, né? E olha só que coisa, hoje ela ganha muito mais do que ganhava antes e com uma qualidade de vida muito superior, né? Ah, olha, a Adri, né, tá com a filhinha dela no colo e assistindo a nossa reunião. Qual é a empresa que te permite participar de uma reunião com o teu nenê no colo, né? Não são muitas. Então, gurias, se planejem, mas o principal segredo qual é? Vocês vão pegar, tá? Pode ser uma folha de ofício. E vocês vão fazer essa tabelinha ali. Vão riscar a mão. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E dividir os horários, tá? Com essa tabelinha em branco, vocês vão determinar, primeiro, quais são, lembra aquilo que a gente viu antes? Quais são as atividades fixas e obrigatórias? E vocês vão riscar dessa tabelinha. Então, se vocês têm os exercícios, o exercício físico de vocês, a atividade física de vocês, risca aquele horário ali, é teu, é sagrado. Tá? A reunião de unidade. Meninas, respeitem o horário de reunião de unidade. Tudo bem que sessão é importante, mas a reunião de unidade é mais, tá? Então, a primeira coisa que a gente risca, o horário da reunião de unidade. Aquele horário ali é sagrado. A gente não vai marcar dentista no horário da reunião de unidade. A gente não vai marcar sessão no horário de reunião de unidade. Combinado? Combinado, gurias? Então, reunião de unidade, risca da agenda. Para mim, na minha segunda-feira pela manhã, é riscada também. Eu não marco sessão de cuidados com a pele na segunda de manhã, porque eu faço no meu planejamento, é o horário que eu vou fazer as minhas ligações, né? Vocês estão entendendo como é que funciona isso? Vocês vão pegar a tabelinha de vocês em branco e começar a riscar os horários que vocês já têm as atividades definidas. Quando vocês vão fazer os agendamentos, a reunião de unidade, os exercícios de vocês, e aí vocês vão ficar, quem tem emprego fixo também vai riscar aqueles horários, e aí vocês vão ter um mapa de quando que vocês vão poder fazer Mary Kay. E aí quando vocês quiserem sentar com a diretora de vocês para definir um plano de ação, vocês vão saber exatamente quantas horas livres por semana vocês têm. Vocês entendem como é importante se organizar? Não, tu não pode chamar a tua diretora e dizer, olha, quero fazer um plano de ação. Tá, ela vai te perguntar, quantas horas livres por semana tu tens para te dedicar por Mary Kay? Ai, eu não sei. Como assim não sabe? É fácil fazer o levantamento, só que só tem que parar e pensar e botar na ponta do lápis. Tá, gurias? Isso é bem importante para vocês fazerem o seu planejamento. Deu para entender? Ficou alguma dúvida sobre como fazer esse planejamento semanal? Se alguém tiver alguma dúvida nesse momento sobre isso, eu respondo. É tranquilo, né, gurias? Vocês podem ver que é uma coisa simples. Lembra que eu falei antes que a gente tem que adotar técnicas simples para a gente poder aplicar no nosso dia a dia? Porque se for complicado, a gente logo deixa de lado? Então, façam esse planejamento dessa forma. Faz a tabelinha, risca os horários das coisas que são fixas e que não podem ser alteradas. E depois vocês vão ter o mapeamento dos horários livres que vocês têm para fazer Mary Kay. Então, tá. E aqui, gurias, tem uma outra técnica sobre como ter disciplina. Isso a Adriana Chaves e eu aprendemos num curso que nós fizemos no início do ano. Foi um curso que durou 3 meses. E uma das técnicas que eles nos ensinaram foi essa. Essa foi a minha tabelinha de dezembro, tá? Eu fiz no computador, eu imprimi ela. Como é que a gente faz isso? Pode ser feito à mão, tá, gurias? Vocês vão fazer... não sei se vocês estão enxergando ali as colunas, mas elas têm os dias da semana e o dia do mês. Exatamente de dezembro. Então, o dia 1º de dezembro foi um sábado. O dia 2 de dezembro foi domingo. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Dá para ver que é assim que está organizado? As coluninhas ali. Então, dia 1º do mês, sábado. O dia 2 era domingo. O dia 3 era segunda. Tá. Então, assim eu dividi as colunas, até o dia 31 de dezembro, tá? E as linhas, elas estão preenchidas com as atividades que eu tenho que fazer, certo? Então, alinhamento. O que é alinhamento? Alinhamento é uma técnica, que outro dia a gente até pode falar sobre isso, é uma técnica sobre como manter foco no foco, tá? Que aprendi num dos cursos. As afirmações de poder também é uma outra técnica, tá? Organização do meu material. Eu sou uma pessoa que a minha tendência é ser desorganizada, a minha tendência é ter o quarto bagunçado. Então,
Eu me comprometi comigo mesma que pelo menos de 15 a 30 minutos por dia eu vou arrumar. Eu vou sempre deixar o meu quarto um pouco mais arrumado e o meu material Mary Kay um pouco mais arrumado do que o dia anterior. Assim, com um pouquinho por dia, quando eu vejo a coisa tá super arrumada e quando eu vejo eu nem preciso mais estar organizando, né? Eu consigo manter. Até tá bonitinho aqui, né? Tá bem arrumadinho o meu quarto. Aqui atrás, ui, só a luz aqui que tá. Aqui atrás é o meu armário Mary Kay, onde eu tenho o meu estoque, onde eu tenho todo o meu material, né? Tem uma outra prateleira também com material. Ler e estudar. Então, essas atividades todas, ó, alinhamento, afirmações de poder, organização do material e anotar os meus gastos, são atividades que eu faço todos os dias, tá? Então, eu faço o meu alinhamento todos os dias, as minhas afirmações de poder. O que são afirmações de poder, gurias? São coisas que vocês querem que vocês vão anotar no caderninho do sucesso de vocês e vocês vão ler todos os dias. Por exemplo, eu sou uma pessoa organizada. Eu sou uma pessoa influente. Eu vou ser diretora em 2013. Eu vou conquistar o meu carro rosa. Tudo que vocês querem. Vocês vão, né? Isso aí, Nájila, tem que fazer essas coisas mais importantes. Depois tu me diz o resultado, tá? As afirmações de poder é isso, é a gente ficar mandando informação para o cérebro de tudo que a gente deseja, né? E a gente tem que repetir 12 vezes, pelo menos, cada uma dessas afirmações. Parece loucura, eu fico pela casa que nem uma louca. Eu sou maravilhosa, a minha equipe é maravilhosa, eu vou conquistar o carro rosa. Que nem um mantra, né, gurias? Mas é isso aí, né? Outra coisa que eu faço também, que eu digo para as gurias, eu ensino a minha equipe, é acordar, se olhar no espelho e dizer: Bom dia, sua linda! Como é que tu consegue estar mais linda hoje do que ontem? Eu achei que ontem tu já estava tão linda e hoje tu tá mais ainda. As gurias dão risada de mim, né? Mas é verdade, tá, gurias? A gente tem que estar sempre com o astral lá em cima, né? Então, fazer essas coisas realmente melhora o nosso astral, melhora a nossa energia. As pessoas que estão ao redor da gente querem saber por que tu tá tão feliz? E aí, assim, elas, né, te veem feliz e parece o mundo da Poliana, praticamente, né? Mas é assim mesmo. Bom, vamos voltar aqui para a nossa disciplina. Vamos ter foco no foco, né? Então, essas atividades, elas são, vocês podem ver que elas estão pintadas em todos os dias do mês, porque elas são atividades que eu faço todos os dias. Porém, ali, ó, ler e estudar. Vocês lembram que na minha organização semanal eu tinha. É que esse aqui já é de dezembro, ele está defasado. Eu mudei um pouquinho os dias, tá? Mas lá na minha organização semanal, então, estava para ler ou estudar no domingo, na quarta e na sexta, certo? Agendamento. Vocês lembram que na minha organização lá semanal eu faço meus agendamentos na segunda e na quarta-feira? Então, tá aqui, ó. Segundas e quartas. Aí dá para ver que na terça não tem, na quinta, sexta, sábado, domingo não está pintadinho. Está na segunda e na quarta. Ligação para clientes, no mínimo 3, na segunda e na quarta. Ligar para consultoras, segunda, quarta e sexta. Sessões de cuidados com a pele, bem como estava lá na minha programação, semanal. Sábado, quarta, quinta e sexta. Sábado, quarta, quinta e sexta, certo? Organizar a semana sempre no domingo. Vocês podem ver que está sempre pintadinho no domingo. As 6 coisas mais importantes, é outra coisa que é todos os dias na minha rotina. Treinamento online, sempre nas terças-feiras. E exercício físico, então, nos dias ali que eu me comprometo a fazer. Então, vocês vão fazer essa tabelinha, tá? E vão pintar nos dias. Vocês vão fazer essa tabelinha com os dias do mês e com as atividades e vocês vão pintar. Então, lá na segunda-feira, agora eu vou dar o exemplo. Não, no sábado, primeiro dia ali. Eu tinha que fazer o quê? O alinhamento, as afirmações de poder, organizar o meu material, anotar os meus gastos, fazer sessão de cuidados com a pele e anotar as 6 coisas mais importantes do dia. Não é que no sábado eu vou realizar todas as atividades que estão ali. Eu vou realizar as que estão pintadinhas. E por que ela está pintadinha e eu já pintei todo o meu mês? Porque quando eu realizei aquela atividade naquele dia, eu vou lá e faço um X. E assim, conforme... Então, naquele sábado eu fiz o meu alinhamento. Eu vim nesse quadradinho aqui e fiz um xizinho. Aí depois eu fiz as minhas afirmações de poder. Eu fiz o meu xizinho. Eu organizei o meu material.
fiz mais um X. De noite, eu anotei todos os gastos que eu tive durante o dia. Eu fiz mais um X. À tarde, eu fiz a minha sessão de cuidados com a pele. Marquei o meu X. E anotei as minhas 6 coisas mais importantes. Então, eu vou chegar de noite e eu vou poder ver se eu fiz as atividades que eu deveria ter feito aquele dia. As atividades do domingo são diferentes. As atividades da segunda-feira são diferentes. E as da terça também. E assim eu consigo ver se eu realmente estou fazendo as coisas que eu me propus a fazer. Isso, gurias, é bem interessante. E vocês podem se colocar como desafios também. Então, vamos dizer que vocês viram, sei lá, um sapato que vocês gostaram muito, né? Aí vocês podem, olha, se eu conseguir cumprir 95% das minhas atividades até o final do mês, eu vou me comprar aquele sapato de presente. Mas aí tem que ser honesta consigo mesma, né, gurias? Não dá pra roubar de vocês mesmas. E isso vai incentivar vocês. Isso é uma coisa que eu faço. Eu determino algum objetivo que eu quero, faço a minha tabela de disciplina e se eu conseguir, eu me dou de presente alguma coisa. Às vezes é um mimo só, ou uma bobagem, ou ir no cinema de tarde, alguma coisa assim, né? Mas isso aqui ajuda bastante a gente a ver se a gente realmente está... Porque a gente faz um planejamento lindo, né? E aí, tem que acompanhar no dia a dia se está realmente executando as atividades necessárias para atingir os objetivos. Então, agora temos mais uma convidada especial na nossa reunião. A senhora Mary Kay Ash diz que muitas vezes desperdiçamos o nosso tempo de maneira inconsciente. E é pelo fato de ser inconsciente que devemos rapidamente tomar consciência disso. Policie-se para que você não demore 6 meses para fazer algo que poderia levar apenas 2 ou 3 no máximo. Certo? Às vezes também atividades que a gente leva 3 horas, poderia ter levado meia hora. Poderia ter levado meia hora para realizar, né? Meninas, alguma pergunta? Treinamento sobre otimização do tempo era isso. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos algumas técnicas, né, que vão ajudar vocês. Se vocês têm alguma dúvida agora, podem falar. Ai, que bom, muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham aproveitado. Tá. Meninas, fica difícil passar o material, porque tem gente de todo o país hoje aí. Né? Assim que possível, eu vou transformar isso em vídeo e aí vocês podem assistir depois, quantas vezes quiserem. E as tabelas, gurias, nem precisa mandar. Aquelas tabelinhas ali é muito fácil fazer num papelzinho, fazer no caderno, né? Aquilo ali, eu é que sou meio a louca do Excel e a louca do computador que gosto de fazer essas coisas, mas até é mais fácil quando tu faz na mão mesmo, tá? Oi, Franciele, tu é da onde? Ai, obrigada, Matilde. Tu sabe que também tu é muito especial, né? Também te admiro bastante. Então, prazer, Franciele. Muito obrigada, gurias. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo para as minhas abelhinhas que estão presentes. Um beijo para a minha diretora sênior, que é a minha fonte de inspiração. Um beijo. Nájila. Não sei se tu viu a tua foto antes, Nájila. Te botei bem linda de diretora para todo mundo ver. Tá, gurias, obrigada pela presença. Eu sei que é um tempinho que vocês poderiam estar com a família de vocês ou descansando, mas o fato de vocês estarem aqui querendo aprender significa que vocês vão ir muito longe, tá? Se puderem, contem comigo. Beijo grande, gurias. Tchau!